Olá, pessoal. Aqui é Nancy Nicolau do programa Psico, falando de psicologia. Gente, hoje eu quero conversar sobre um tema bastante importante. Muitas pessoas vêm pedindo que se fale sobre isso. Então eu resolvi, enfim, tocar falar sobre esse tema, que é a dependência emocional. Nossa, dependência emocional, todo mundo já ouviu alguma coisa sobre isso ou conhece alguém que é dependente emocional. A gente se engana quando acha que a dependência emocional se dá só na relação conjugal ou na relação de namorado, né? Essa relação afetiva, assim. Não. A relação de dependência emocional, ela pode se dar em todas as relações. Nas relações familiares, nas relações com amigos, enfim, relação com pessoa que a gente gosta muito, tá? Então, essa é uma característica. E o que acontece? A pessoa, ela só faz as coisas na vida dela em função de alguém. Que pode ser um marido, que pode ser um amigo, que pode ser alguém da família. Mas a pessoa ela não consegue pensar a vida dela sem a presença desse outro, desse objeto amado, vamos chamar assim, do objeto de amor, que pode ser um namorado, uma namorada, enfim, um amigo, um amante, alguém da família. A pessoa não se mexe na vida a não ser em função do outro. Ela perde gosto, desejo, vontade. Ela perde tudo. Ela vai não é que ela perde, ela vai dando, né? Ela vai. Ah, que sabor de pizza você gosta? Ah, olha, o fulano, mãe fala muito isso. O fulano gosta de mussarela, mas o ciclano gosta. Não, eu tô te perguntando qual é o sabor que você gosta. Aí a pessoa para. Ela já não sabe mais o que ela gosta. Porque o gostar dela passou para segundo plano, terceiro plano na vida. E aí, claro, isso se dá porque a pessoa tem uma estima muito ruim, uma autoestima muito ruim. Muito ruim. Porque ela só se sente viva se for reconhecida pela pessoa que ela acha que é importante. Se não tiver esse reconhecimento, é como se ela não existisse. Ela fica muito mal. Então você vê relacionamentos em que esse apego é muito forte. Uma das pessoas do casal não consegue fazer nada sem o outro, sem o aval do outro, sem a permissão do outro, sem o consentimento do outro. A pessoa acaba não tendo mais vida própria. Ah, mas assim é legal, porque. Não tem nada de legal, gente. Não tem nada de legal, porque acaba que a pessoa que sofre da dependência emocional, ela acaba sufocando o outro. Porque quem tem esse tipo de relação é filho. Pequeno ainda, hein? Pequeno. Porque criança muito pequenininha, que precisa estar brincando embaixo do seu olhar. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Né? Você está fazendo alguma coisa, a criança fala, olha para mim, né? Fica chamando a tua atenção. Então, é um comportamento de uma certa imaturidade, de uma imaturidade, de uma infantilidade tamanha. Porque como é que você faz? Você é adulto. Você precisa levar a sua vida para o caminho que te faz feliz. E o que acontece? O dependente emocional, ele coloca a felicidade dele na mão de alguém, do outro.
Então, assim, não tem mais prazer no próprio trabalho, não tem mais prazer. Não é que não tem mais prazer, o foco de prazer dele é só aquele, é só a pessoa. Então, o trabalho não dá prazer. Passear sozinho não dá prazer. Viajar sozinho não dá prazer. Ter uma projeção de carreira, por exemplo, querer ter uma carreira, a pessoa às vezes nem pensa nisso, porque ela quer ficar dependente. Porque estar dependente do outro, no inconsciente da pessoa, é como se a pessoa nunca fosse mais largar dela. É como se a pessoa fosse cuidar, como se o dependente fosse um bebezinho. Não sei se dá para entender, mas espero que esteja dando. É como se o dependente fosse um bebezinho. Então ela fica chamando atenção. Ela tem um ciúme excessivo, né? Como eu disse, uma autoestima extremamente rebaixada, muito ruim. Não consegue pensar em si mesmo. Tudo a deixa ameaçada, né? Então a sensação de estar ameaçada porque alguém vai tirar o objeto amado dela é imenso. E aí, a vida de quem está junto, de quem é esse objeto amado, fica muito difícil. Porque fica um grude. E veja, eu não estou falando de, sei lá, quando as pessoas se apaixonam logo no começo, assim, da paixão e tal, todo mundo quer ficar no grude, a gente vê, né? Quer ficar junto, quer fazer tudo junto, tal. Com o tempo, isso não é mais assim. Com o tempo, as pessoas vão voltando mais ou menos à normalidade, né? Vivendo suas coisas, indo atrás dos seus sonhos, atrás dos seus desejos, atrás dos seus objetivos. Quando você está apaixonado, você quer que tudo pare para viver com o outro, com o objeto da sua paixão. Tanto que na antiguidade era muito interessante, né? Porque quando alguém ficava apaixonado, era considerado doente. Daí que vem aquele termo apaixonite, né? Toda terminação ite tem a ver com inflamação. O tite, renite, então, apaixonite, você tá inflamado de emoção, você tá, ai, eu não consigo mais viver sem. Adolescente é muito isso, né? Ele encontra a pessoa da vida dele e a cada 15 dias tem uma pessoa nova. Encontrei a pessoa da minha vida. Aí briga, morre, né? Quando separa, morre. Ah, porque é muito difícil, tal. Com certeza, é um sofrimento muito forte. Mas dali 15 dias já encontrou outra pessoa da vida. Mas isso na adolescência, tudo bem. A gente, né? É isso. Chamar atenção quando você é criancinha, tudo bem. Tá na fase certa. O problema é quando você é adulto, você fica apegado demais a alguém, você fica o tempo todo tentando chamar a atenção desta pessoa, pro bem e pro mal. Você fica com crises de ciúme, dá show, vocês já devem ter visto, se não passado por isso, né? Aquelas crises de ciúme, de medo de ficar, de perder a pessoa amada para uma outra. E não é assim, né? Porque quando a pessoa ela tem uma autoestima legal, quando ela tem um amor próprio legal, ela vai entender que você não consegue forçar ninguém a ficar do seu lado. Você não muda ninguém para ser o príncipe encantado ou a princesa encantada, seja lá o que for, que tem na sua cabeça. A pessoa ela é como ela é. Ai, mas ele tá frio. Não, ele sempre deve ter sido assim e você nunca reparou.
Se ele tá frio, chega junto, pergunta, olha, tá, o que que acontece? Que parece que existe um distanciamento entre nós. Tá meio frio aqui. E dependendo do que a pessoa falar, ó, você não tem que implorar migalha de amor para ninguém. O dependente emocional, ele tá sempre implorando carinho, atenção, amor. Ele não consegue se valorizar ao ponto de entender que primeiro o amor próprio dele, depois de estar com alguém é importante. Então é muito complicado, porque você vira escravo. Você, você se dá à escravidão. Não sei se dá para entender dessa forma. Muitas vezes manipula as situações. Então, como é que é isso? Então, como é que sai dessa situação? Bom, primeiro tem que reconhecer que está vivendo uma relação de dependência emocional. Tem que reconhecer que a vida sem o outro, ela pode acontecer. Que ninguém morre de amor, enfim, todo mundo que já passou por isso entende o que eu estou dizendo. É dolorido, é uma perda, você gosta da pessoa, mas a pessoa foi embora. Mas isso não quer dizer que você tem que sair se arrastando, pedindo pelo amor de Deus para a pessoa ficar. Porque não é uma relação justa. Você está se colocando no andar de baixo. Em geral, o dependente emocional põe o outro lá em cima. Bota o outro no altar ali, ó. Fica lá em cima, fica assim, venerando. E para uma relação afetiva ser saudável, ela tem que estar, os dois têm que estar no mesmo patamar. Trocando, não é nem na frente, nem atrás, é do lado, de mão dada de preferência, andando junto, com muita cumplicidade e companheirismo. Isso é uma relação saudável. E ser maduro o suficiente, porque se o outro virar para você e falar, olha, acho que a nossa relação acabou, de tentar olhar, porque é 50% sempre para cada lado, né? Alguma besteira você deve ter feito. Olhar para o seu 50% e seguir em frente. Como diz o povo, toca o baile, segue, vida que segue. Você não vai morrer sem o outro. Você vai ficar triste, você vai sentir saudade, dependendo dos anos que esta relação, que você está nessa relação, você tem muito hábito junto com a pessoa. Então você vai tentar mudar esses hábitos, fazer coisas diferentes, mas principalmente pensar em você. Porque uma das coisas que a gente vê muito é que quando termina uma relação assim de dependência emocional, o dependente emocional vai para o fundo do poço. Entendo, tá sofrendo, tá triste, tá mal. Mas o que eu percebo também é que a pessoa ela se larga, ela não se ajuda. Um monte de coisas legais que ela fazia por ela mesma, sei lá, ir numa academia, enfim, se arrumar, ela para de fazer. Porque veja, a perda, todo mundo está sujeito, todo mundo que se relaciona está sujeito. Primeiro a se apaixonar por outra pessoa. E está sujeito que o outro se apaixone também. Então, o que você faz? Você senta, você olha para a cara da pessoa e diz, olha, aconteceu. O que a gente faz agora? Ou vira, olha, o amor acabou, não dá mais para ficar com você, não quero poder ver outras coisas e fazer outras coisas na minha vida.
Isso é honesto. Mas a vida continua. Você vai para frente, vai levar. Vai ficar meio triste, meio mal? Vai. Claro que vai. Vai morrer por causa disso? Não, porque você é uma pessoa madura e entende que acima de qualquer coisa, a sua dignidade e o seu amor próprio são os fatores principais. Quando você sai pedindo pelo amor de Deus para o outro ficar, você já perdeu a dignidade, o amor próprio, enfim. E o outro sobe aqui. Ah, então esse outro é muito errado? Não sei se ele é errado. Se põe no lugar dele, você faria o mesmo também. O ego, a gente tem um negócio chamado ego que ele quer se vangloriar, né? Invariavelmente, uma relação que existe um dependente emocional, ela acaba se tornando uma relação tóxica. Dos dois lados. De um lado, porque existe o dependente, tem crise de ciúme, quer chamar atenção, quer ficar grudado, aquela coisa toda, que eu já falei. E o outro, ele fica cansado. Eu não estou aqui defendendo o outro lado, mas a gente tem que entender que é meio a meio a questão. Você fica tendo crise de ciúme toda hora, você fica pegado demais, você fica controlador ao extremo. Onde você estava, o que você fez, o que aconteceu, por que você demorou, blá, 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 blá. Você vai sufocando o outro. Claro que nessa questão, alguém tem que ter o bom senso, parar e sair. Porque antes que se perca o respeito na relação. O respeito é algo que eu sempre falo aqui. Respeito é o primordial de todo relacionamento, seja ele qual for. Então, antes que se perca o respeito, que se comece com xingamentos, que se comece com agressões verbais ou qualquer coisa, para. Ninguém precisa viver isso. Como é que se trata a dependência emocional? Primeiro, você precisa reconhecer que é um dependente emocional. Você precisa reconhecer que nada na tua vida você faz sem falar com o outro. Que nada faz sentido na sua vida sem o outro. Isso é uma dependência, isso não é amor. Posto isso, procurar sim ajuda profissional. É muito importante que você procure uma ajuda profissional. É claro, como é que você pode se ajudar? Olha, o fato ele acontece. Agora, o sofrimento está muito mais na nossa mão. Já ouvi muita gente falando isso. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Muitas vezes isso é verdade. Você fica lá se martirizando, ouvindo a música de vocês. Você fica lá, sabe? Vai fazer coisas por você. Vai se pôr bonito, bonita, né? Cuida de você. A melhor pessoa para cuidar da gente somos nós mesmos. E com certeza absoluta, né? Um profissional para te ajudar, olhar para sua dignidade, olhar para sua autoestima, verificar por que você se mete nesse tipo de relação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dependente emocional, ele repete padrão, ele está sempre em relacionamentos muito parecidos. Ele está sempre em relacionamentos em que ele está agindo ou sentindo da mesma forma.
Então, o profissional vai ajudar você a entender por que você está com esse padrão. E vamos quebrar esse padrão, vamos modificar a tua vida. Principalmente, se você não se amar direito, ninguém vai te amar. Pensa muito nisso. Se você não se amar, dificilmente alguém vai te amar como você merece. Ok, pessoal? Então, não dá. Um programa só para falar sobre isso é pouco. Vamos estar falando mais sobre isso e vamos estar falando sobre relacionamento de codependência, que é diferente, tá? A dependência emocional é uma coisa, a codependência é outra. Um próximo programa eu vou falar sobre isso, tá bom? Gente, aqui é Nancy Nicolau, do programa Psico, falando de psicologia.